Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar no advento de Natal. Hoje é o dia 12. Vamos lá? Vamos começar? Tô colocando aqui. Bom dia. Paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar? Advento, dia 12. Hebreus, capítulo 8, versículo de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos o tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Dia 12. Substituindo as sombras. Peraí. Ai, meu Deus. Isso. Que eu tirei aqui. Substituindo as sombras. A essência do livro de Hebreus é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não veio apenas para se enquadrar no sistema terreno do ministério sacerdotal como o melhor e o último sacerdote humano, mas veio para cumprir e pôr fim a esse sistema para orientar toda a nossa atenção para si mesmo, ministrando por nós primeiramente no Calvário e depois no céu, o nosso sacerdote final. O tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras. Agora a realidade chegou e as sombras passaram. Eis aqui uma ilustração do advento para as crianças, para aqueles que de nós já foram crianças e se lembram de como era uma criança. Suponha que você e sua mãe se separam no mercado e você começa a ficar assustado, em pânico, não sabe para onde ir e corre até o fim de um corredor. E bem antes de começar a chorar, você vê uma sombra no chão, no fim do corredor, que parece a sua mãe. Essa sombra deixa realmente esperançoso, mas o que é melhor? A felicidade de ver a sombra ou ter a sua mãe no final do corredor e ser realmente ela? É assim que acontece quando Jesus vem para ser o nosso sumo sacerdote. Isso é o Natal. O Natal é a substituição da sombra pelo que é real, a mãe chegando pelo corredor e todo alívio e alegria que isso dá a uma criança. Que lindo! O Natal, o que é o Natal? Como que a gente vai tratar o Natal no dia de hoje? O 12º dia que nos prepara para o dia do nascimento de Cristo. O que é? O Natal é a verdade em carne. É quando a verdade vem pra gente. É quando Jesus nasce. Por que a gente comemora o Natal? Para que a gente comemora o Natal? Qual é o sentido do Natal? Ai, Poliana, é até cansativo. Natal, todo ano, Natal. Natal é uma data triste. Eu tava conversando com uma menina na academia e ela disse assim, para muita gente, Poliana, o Natal é uma data muito triste. Porque é uma data em que a pessoa está só, é uma data em que uma pessoa está sem família, é uma data que a pessoa está sem amigos. E eu virei para ela e falei assim, mas todas as justificativas que você me deu são justificativas terrenas. O Natal é Natal não por causa da sua família, dos seus amigos, não é por causa do seu cônjuge ou de um namorado ou de um noivo. O Natal é Natal por causa de Cristo. O problema foi que a gente trouxe, né, como eu já falei, uma data que seja comemorativa para os homens ou comercial a tal ponto que a gente quer sempre estar ali. Tá bem, Natal a gente tá bem, tá rico, tá magro, tá lindo, tá maquiado, tá com vestido novo. Natal não é isso. Natal não é uma festa para você mostrar o que você tem. Acaba sendo. Mas o Natal é uma data em que a gente precisa experimentar o Cordeiro vivo que desceu do céu. O Natal é uma data que a gente precisa, compactuar
com a verdade da cruz, com o que Deus fez pela humanidade. É tanto egoísmo a gente achar que o Natal ele existe só para nos deleitarmos, só para a gente comer. Comer farofa, peru, chester. Natal não faz sentido sendo assim. O Natal ele existe para que a gente viva em memória dele, por ele. Para que a gente se prepare para a Páscoa. Vocês sabiam que o Natal é exatamente a preparação da Páscoa? E a preparação do Natal é a verdade encarnada. Nesse texto de hoje, o autor ele fala pra gente o que é o Natal. É a sombra daquilo que era. É quando você vê que havia uma esperança, mas aquela esperança realmente vem, ela nasce, ela está habitando entre nós. E como a esperança está habitando entre nós, nós podemos sim crer que existe vida eterna, crer que existe um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que liberta. O Natal, ele não existe para você viver a concupiscência da sua carne. O Natal, ele existe para você ter certeza no seu coração de que ele veio e ele voltará. Que o Natal esse ano ele seja comemorado como o primeiro ano, pelo menos, com uma consciência real do que ele de fato seja. Consciência tendo a plena certeza de que ele veio e ele voltará. Ah, mas nesse Natal eu vou passar sozinha. Não, você vai passar em memória dele. Nesse Natal, sei lá, meu filho não vai estar aqui. Meu filho vai estar fora. Mas você vai estar em memória dele, tanto você quanto o seu filho, quanto seus parentes ou seus amigos precisam comer do pão e beber do cálice. Você pode estar bebendo refrigerante, é a representação daquilo que é uma ceia do Senhor. Ah, a gente vai comer farofa, que é gostoso, farofa de Natal, salpicão, que o povo gosta de fazer salpicão, mas mesmo que você coma salpicão, mesmo que você coma farofa, é como se você estivesse, experimentando do pão da presença. É o pão da presença e o cálice da nova aliança. Natal não faz sentido para quem não é cristão. Natal, o negócio ficou tão desvirtuoso, que o Natal ele existe por causa de Cristo. E as pessoas se esquecem de Cristo no Natal. Qual foi o último Natal em que você lembrou em memória dele? Qual foi o último Natal em que você refletiu o nascimento de Cristo? Porque o que não era passou a ser. O Verbo encarnou e habitou entre nós. O aniversariante. Aí as pessoas sempre perguntam, tem que esperar meia-noite para comer? Tem nada, gente. Não, Jesus ele veio para quebrar todos os protocolos. As pessoas gostam de falar de religiões, de tradições, mas se fôssemos seguir tradição mesmo, deveríamos ser todos fariseus. Simples. Ah, minha religião é uma tradição. É uma tradição? Então vamos ser fariseus. Porque era religião, que era tradição. Entendem? Então vamos ser todos fariseus. Porém, quando Jesus vem, ele vem para quebrar paradigmas. E não adianta, todas as vezes que o coração do homem estiver afastado da presença de Deus, Deus vai encontrar uma maneira de achar aquele coração. A primeira coisa mais importante dentro do Evangelho, a primeira coisa é a salvação. Depois que a gente tem a salvação, a gente tem exatamente a alegria da salvação. E a alegria da salvação faz parte de comemorar Cristo por causa de Cristo. E não porque você está vivendo qualquer circunstâncias. É porque Cristo vive, Cristo reina, Ele veio, Ele voltará. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. É por causa dele, é em memória dele. As pessoas tornaram Jesus um símbolo. Jesus não é um símbolo. As pessoas tornaram Jesus uma figura. Jesus não é uma figura.
As pessoas tornaram Jesus aquele a quem é mencionado. Jesus não é isso. Uma pessoa falou para mim esses dias, Jesus é amor. Jesus é amor. Mas você já viu ele chamando todo mundo de raça de víbora? Jesus não levava o evangelho de qualquer jeito. Ou você se mergulha na presença de Deus, ou não vai adiantar. A Bíblia diz que de Cristo é a vingança, de Deus é a vingança, de Deus não se zomba, de Deus a gente não brinca, que a gente não pode prometer algo para Deus e não cumprir, que se você prometeu, você precisa ir até o fim. Tudo isso faz parte de viver o evangelho de verdade. Tudo isso faz parte de você viver o evangelho que alcança o coração de Deus. As pessoas me perguntam como me santificar. Teve uma pergunta esses dias que a pessoa falou assim, como ter uma rotina no Senhor? Fala a verdade. Anda diante da verdade. Tenha um coração adorador. Quando as pessoas veem você, ela vê o próprio Cristo. Quando as pessoas estão perto de você, elas se sentem perto do próprio Cristo. Quando as pessoas chegam perto de você, chegou. Aquela pessoa chegou. Aquela pessoa que ajuda a acalmar minha alma chegou. Quando Cristo está perto de você, não tem jeito. O mundo inteiro é alcançado. Jesus, ele é tão extravagante, que ele gosta que todo mundo que se aproxime dele, conte dele, fale dele para onde ele estiver. Você tem um amor extravagante por Deus. As pessoas sabem que você é um cristão posicionado, ou as pessoas acham que você é um cristão 007, aquele que está sempre escondido, sempre em cima do muro. Qual é o exemplo de cristianismo que você tem passado para quem está por perto de você? É o meio cristianismo, ou é um cristianismo puro, simples e verdadeiro? O texto que a gente leu hoje, eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos o tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não, homem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa era feita sacerdote, ela era feita sacerdote para entregar o corpo dela em relação a Israel. Plena, como assim? Era assim. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele ia balançando um sininho e com um incenso na mão e o pé dele balançava o sininho. Tudo bem. Então ele ia e apresentava a oferenda ao Senhor. Quando chegava lá no Santo dos Santos, no Santíssimo, aí ele entrava no Santíssimo e aí ele podia morrer. O sacerdote, ele era feito para entregar, para morrer. Sim, o sacerdote, ele nasceu para morrer. Como assim? Por quê? Meu Deus, é pesado, né? Se o povo de Israel estivesse pecando, o sacerdote morria. E aí o sininho parava de balançar. Quando eles puxavam só o corpo do sumo sacerdote. Isso acontecia uma vez por ano. Então, essa questão do sacerdote se entregar era natural. Então, se o povo tivesse bom, o sacerdote deixava o incenso, deixava a oferenda e voltava. Se o povo tivesse muito em pecado, o sacerdote ia e aí parava de balançar. Quando começava a balançar muito, balançava, ele já sabia. Ele vai morrer. E é porque nós estamos em pecado. E ali eles tentavam pegar o caminho de volta durante 1 ano. E aí depois era entregue a outro sacerdote para morrer. Ou para viver. Então esse era o sinal de Deus com os homens, de que ou o povo estava em Deus ou o povo não estava em Deus. Era o sacerdote morrer ou não. Então um sacerdote se entregar já era natural. Eles se entregavam mesmo. Só que quando Cristo veio,
Cristo, ele veio com um sacerdote eterno e real, de tal forma que ele se entregou por nós e nunca mais nenhum sacerdote precisou de se entregar, porque o véu do santuário ele foi rasgado de alto a baixo. Então o véu que fazia a separação do povo entrar no Santíssimo foi rasgado. Todo mundo hoje tem acesso ao Santíssimo de Deus, ao secreto, ao escondido, ao que Deus vive e reina. Por quê? Por causa do pão da presença, por causa de Cristo que morreu na cruz. Então, quando Cristo morre na cruz, ele se torna o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Então, ninguém precisa mais de ir no Santíssimo para se entregar. Cristo já fez isso por nós. Entende? Quando o texto fala aqui, ó, o essencial do que temos dito é que possuímos o tal sumo sacerdote. Já se tem o sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro dos santuários do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não foi o homem, porque eram os homens que escolhiam quem era o sacerdote. Aqui, o próprio Deus escolhe Cristo como sumo sacerdote. E quando Cristo vem como sumo sacerdote para mim e para você, ele já vem nos limpando e nos lavando de todo o pecado. É por isso que o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho da graça. Vocês entendem o tanto que é profundo, o tanto que é extenso, o tanto que é, sabe, extraordinário viver Deus, viver na plenitude de Cristo. É muito maior do que muitas coisas que a gente conhece por aí. É muito mais profundo, é muito mais interno. Você sabe o que eu e você precisamos de verdade? De entender quem foi Cristo, de entender o que Cristo veio fazer na terra. O dia que a gente entende a real dimensão de quem é Cristo, a gente quer viver para Ele. É um amor que constrange, é um amor que nos alcança, é um amor que muda a nossa sorte, é um amor que faz de mim e de você filhos de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom pertencer a Ti, Senhor. Como é bom saber que o Senhor se entregou por nós. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é bom, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Como é bom saber que nós temos um sumo sacerdote que já se entregou à morte por nós. Ele se entregou à morte e Ele venceu a morte. Senhor, que neste ano, a partir desse ano, para o resto das nossas vidas, a gente entenda quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, como Jesus fez por nós, de que maneira Ele fez por nós. Senhor, que o nosso coração, ele esteja inclinado a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos alcança, Senhor, por amor de Ti mesmo e nos faça ser pertencentes ao Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele ficou tão mistificado que parece que a pessoa só precisa, assim, confessar Jesus, levantar a mão e acabou. A pessoa só precisa confessar Jesus, levantar a mão e acabou se ela for morrer. Mas se ela for ter vida depois de confessar Jesus, ela precisa viver em comunhão com o sumo sacerdote. A pessoa que confessa Jesus e alcança o céu, só confessou Jesus e alcançou o céu, é a pessoa que está à beira da morte, a 5 minutos de distância de se encontrar com Cristo. Essa é a pessoa apropriada para confessar Jesus e ir para a glória. Fim. Agora, quanto a mim, quanto a você, nós precisamos necessariamente ter uma vida de comunhão com o Pai, com o pão da presença. Nós precisamos de ter uma vida entregue ao Senhor. Eu já falei esses dias e eu vou falar de novo. Deus não vai aceitar um pedaço da gente. Ele não vai aceitar uma lasquinha. Não vai. Ou a gente se entrega de verdade, ou a gente não vai viver para a glória de Deus. A gente precisa aprender a se entregar de verdade. Você tem se entregado de verdade ao Senhor? Olha o que Ele fez. Ele se tornou o grande sumo sacerdote por amor de nós mesmos. Ninguém mais precisa morrer.
Ele já morreu. Ninguém mais precisa se entregar. Ele já se entregou. Ninguém mais precisa disso porque ele já fez. A única coisa que a gente precisa é estar em comunhão com Jesus. E como fazer isso diante da verdade? Jesus é a verdade. Só isso. Só isso. A gente precisa de viver em verdade. Não negue o que você veio fazer na terra. Não negue, ser o que você tem que ser. Porque se você fizer isso, você vai estar longe da presença de Cristo. Jesus veio para que eu e você vivamos a verdade. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua conversando mais um pouquinho sobre o pão da presença, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.